E vamos lá, nós estamos falando sobre esse assunto, e tem sido bom para mim, como eu venho falando aqui com a igreja, porque nós estamos lendo e Deus vai ampliando e vai mostrando que está tudo escrito sobre esse assunto, um assunto onde Jesus ele começa a falar sobre a história de dois homens, e que depois que eles morrem, a situação que eles se encontram. Então, gente, está tudo escrito na palavra, e é muito maravilhoso poder saber, ter conhecimento e entendimento aqui. Eu disse isso no primeiro encontro, eu quero repetir para você também que nos assiste, você que está aqui. Olha só, Deus não deixa a mim e você na ignorância. Ele sabe muito bem tudo o que Ele precisa, e eu também, para ter ciência das coisas. Porque um povo dele que o serve na terra, com entendimento das coisas daqui e daquilo que acontecerá, é importante demais. Para nós aumentarmos essa consciência que precisa aumentar, a igreja do Senhor sobre a face da terra, e Deus tem feito isso. Aumentará, ampliará esse conhecimento, essa consciência da responsabilidade nossa de sermos representantes deles para ajudar outras pessoas. Diga aleluia. Gente, nós recebemos a Jesus, que coisa maravilhosa. Foi dada essa oportunidade, Deus nos deu e nós abraçamos. Então, nós convivemos com pessoas de trabalho, convivemos com outros da família, faculdade, estudo, tem sempre alguém precisando de mais, sabia? E aí, se eu tenho entendimento de verdades, muitas vezes, porque eu tenho entendimento, o Espírito Santo nos dá sabedoria de encontrar aquele coração, de saber falar da maneira própria. Diga aleluia. Então, vamos ampliar esse entendimento. Em Lucas capítulo 16, eu leio essa passagem, que é o nosso texto base para nós tirarmos informações da palavra que são verdades sobre morte, sobre vida, sobre céu e sobre inferno, porque são dois lugares reais, ok? Jesus não estava brincando, nem ele estava doidão quando disse: olha só, eu vou subir e preparar morada para vocês. Bom, Jesus não estava de brincadeira, tá certo? Então ele disse: não vou deixar vocês órfãos, hein? Mas olha só, eu vou subir e vou preparar moradas para vocês. Então, tudo aquilo que está sendo falado aqui é verdade. Esse é um trecho que é verdade. Não é uma ilustração, alguma coisa que Jesus tirou da cabeça só para falar. E como ele não tinha nada para falar, ele falou essa abobrinha aí. Não, isso aqui não é abobrinha, isso aqui é a verdade. Diga aleluia. Você tem que ler assim, gente, quando nós lemos verdade, isso aqui são verdades, isso aqui são absolutos, são imutáveis. É assim que é o nosso posicionamento, tá certo? Contra as ciladas do engano do inferno. Mas vamos lá, legal, vamos, esse texto é bom, em Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, e se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Toda uma boa, que vida, e tal, é isso aí. Bom, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, olha aí. E ser levado por quem? Escoltado por anjos, hein? Nem o Obama tem isso aí. Ser escoltado pelos anjos para o seio de Abraão, eu já expliquei isso para você, que é um lugar de conforto. É uma expressão usada naquela época, que é um lugar de conforto. E veja, também morreu o rico e foi sepultado no inferno, o rico, e não é porque ele é rico que ele está no inferno. Alguém entende isso aí? Bom, isso é um outro assunto, depois a gente conversa. Bom, nesse lugar chamado Hades, local de escravidão, de sofrimento, de tortura, veja bem, estando em tormentos, como diz a Bíblia, lugar de dores, tortura, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro nesse conforto. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Gente, isso aqui é fogo mesmo, ok? Fogo. Alguém sabe o que é fogo? Alguém já se queimou com fogo? Meu Jesus. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e você está em tormento. Verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo, não dá para vocês virem para cá, nem nós passarmos para aí. Verso 27, então ele diz: Pai Abraão, eu imploro que você mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos lá tapados. Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar. Grifa isso aí, por favor. Não vir esse lugar de tormento. Você viu quantas vezes está registrado isso aqui?
Não, nós vamos chegar nessa parte, domingo que vem. Fala para o teu irmão, não falte. Vou passar 2 vídeos aqui, hein? Não falte. Para não vir para esse lugar de tormento, então Abraão disse, olha só, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que eles possam ouvir, que eles ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles vão se arrepender. Grifa essa palavra, arrepender. Aí Abraão, porém, respondeu de novo, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nós estamos nessa jornada, em cima dessa passagem, tirando algumas conclusões. E lembra que nós tínhamos falado sobre 2, e a primeira delas é essa, o homem, ele não deixa de existir, você já sabe disso, ok? Essa é a passagem mais clara, mas existem outras que provam essa situação. O homem, ele jamais deixará de existir, uma vez que a sua vida física cessa nesse mundo, ele vai continuar sendo o que ele sempre foi. Alguém diga aleluia, é isso aí. Então lembra que eu conversei sobre isso, não existe essa história da pessoa achar, pastor, depois que a gente termina, a gente evapora, e a gente é exterminado, é pulverizado, não existe isso, está aqui, ok? A pessoa é bem consciente, falamos sobre isso. Lembra que eu tinha dito isso para vocês, ó, Deus criou o homem, se você não anotou, pode anotar, só uma breve revisão, Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade, entrou nesse mundo, vais viver para sempre. O lance é, depois dessa morte, para onde nós vamos viver na eternidade? A determinação está nesse mundo, gente. Até porque tudo que aconteceu nesse mundo, desde o início da criação do homem, a Bíblia mostra, eu já conversei sobre isso, o homem ele tem que mudar a sua natureza, ele tem que fazer a escolha, a gente vai conversando. Depois eu disse para você uma outra conclusão com base nessa passagem é, após a morte física, o homem continua sendo consciente de quem é. Você viu aqui nessa passagem que ele sabia quem era Lázaro, lembrou de Lázaro, falou com Abraão e disse, olha, eu estou atormentado aqui, me ajuda, eu vi, mas olha, eu estou com sede, a minha língua e tal. A pessoa consciente, com todas as suas faculdades de entendimento, memória, lembrança, consciência, sentir, tudo isso continua a mesma coisa. Eu tinha falado sobre isso. A morte física, gente, é só uma passagem, mas nós continuamos. Está dando para pegar? Ok. Após a morte, então, anota se você não anotou, eu continuo vendo, ouvindo, sentindo, lembrando e pensando. E isso é a pior coisa que tem. É uma consciência constante. Agora vamos carimbar a terceira conclusão e a quarta, um pedaço dela, porque não deu para eu terminar, e vou concentrar contigo para você entender isso. Justamente lendo esse trecho final de Lucas 16, vá comigo a 27, no verso 27, e a gente pega lá, aleluia, quantos amam a palavra de Deus aí? Oh, glória! Isso aqui é preciosidade, né? Verso 27, então, o rico estava desesperado, ele chega e fala assim, pai, eu te imploro que mande Lázaro à minha casa. Verso 28, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, ele tem Moisés, ele tem os profetas, eles têm que ouvir a eles. Mas insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. Você grifou arrepender, né? Verso 31, Abraão, porém, respondeu, não, se eles não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, em cima dessa passagem aqui, nós podemos concluir essas duas de maneira bem clara. A primeira delas, é isso que eu falei domingo, eu só termino, é o posicionamento do homem em vida aqui, nessa terra, nesse momento que determina o lugar para onde ele irá passar a eternidade. Bom, esse assunto está resolvido no teu coração? Não me responda. Olha aí, caiu uma manga, hein? Está resolvido? Porque é aqui que nós decidimos. Você vê, após a morte física, uma coisa foi mudar, a direção já foi dada. Vê, não é assim, Elinho, agora você morreu fisicamente, você quer escolher, por favor? Vai descer aonde está quente ou vai subir para o monte, as coisas maravilhosas?
é a minha opção. Preste bem atenção. Não é uma opção depois. É uma escolha que eu faço aqui. Diga aleluia. Se você não se posiciona, nem eu, já era. E Deus tem nos dado a oportunidade. Deus me deu a oportunidade e eu abracei. Enquanto muitos, queridos, essa terra é um grande aeroporto chamado Aeroporto Internacional. Sai e entra. Pessoas entrando, pessoas indo embora. Para onde? Só tem 2 lugares. Nós vamos conversar sobre isso, que é o que está escrito aqui. Então é o posicionamento do homem. Diga, o posicionamento do homem. Aqui, é aqui. Então eu tinha falado para vocês sobre isso, que é uma consciência eterna. Isso aqui que é ruim, e é justamente o que está aqui no verso 28. Veja lá. Esse homem, ele desesperado, ele diz assim: eu tenho 5 irmãos. Ainda lembrou dos irmãos. Olha só, alguém vai lá dar um testemunho. Abraão manda Lázaro para lá, para eles não virem para esse lugar de tormento. Então, entre linhas, está dizendo o seguinte: uma consciência eterna de que poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido a Deus. Nós respondemos a Deus? Presta atenção, porque a diferença está em responder. Muitos ouvem a Deus, mas são poucos que respondem. Muitas pessoas, sabe como é que faz? Faz assim: eu vou deixar próximo domingo. Eu vou deixar para a semana que vem. Não posso ainda. Eu estou aqui, estou enrolado. Mas não decidem nunca a sua vida. Não decidem. Tem ouvido. Já ouviram. De uma coisa você pode escrever no teu caderno: Deus é justo. E Ele tem dado e sempre dará a oportunidade a cada ser humano. Então, queridos, com Deus nós temos que ser rápidos. Não se pensa 2 vezes. Nós temos que responder à chamada dEle. Diga aleluia. E eu vou dizer para você, não é uma mudança de comportamento, de atitude porque eu quero, eu decidi, agora eu sou da igreja. Não vou fumar, não vou beber, não vou fazer mais, não vou mexer com mulher mais, não vou fazer isso, aquilo, outro e tal. Agora estou na igreja, aleluia, estou garantido. Onde está escrito isso? Não é uma mudança exterior. A mudança que Deus opera na nossa vida é no interior, nos transformando numa nova criatura. E a nova criatura, então, ela começa a mudar a sua conduta. Diga glória. Então, porque eu sou nova criatura, eu venho à igreja. Porque eu sou nova criatura, eu entendo sobre dízimos e ofertas. Porque eu sou nova criatura, eu tenho um posicionamento bem claro pela palavra, como eu devo agora me relacionar com os meus irmãos. Alguém está pegando? Então não é algo assim que eu decidi: eu vou me relacionar melhor, não vou brigar mais com a minha mulher, não vou falar mais palavrão, não vou mais beber, não vou fazer isso e tal. E o cara achar que por causa dessas regras, porque o mundo pensa assim, sabia? O cara fala assim: tu é da igreja, tu é crente? Cara. Ih, rapaz, você não bebe, não fuma, não faz isso, aquilo, não sei nem como é que você vive. Os caras ainda ridicularizam a gente. Mas já vai para a igreja? De novo? Eu lembro disso. Meu querido, vir para a igreja para mim é meu prazer, eu sirvo a Deus. Porque eu escolhi a vida, você também. Porque se eu não fizer essa escolha, já entendeu, né? Porque não tem opção. Ele é a vida, Ele é a construção. Impressionante. O inferno, ele é tão astuto na sua cegueira que ele promove, a gente vai ver isso. Ele cega as pessoas para elas terem uma vida aqui nesse mundo miserável, e depois que passam dessa morte física, continuam na eternidade, no tormento. Está pegando isso aí? Então não adianta mudar condutas pelo simples fato que eu decido, não adianta. Não nos livrará da morte espiritual, nem da condenação do inferno, se a nossa natureza não mudar. Eu tenho que decidir, me arrepender, entregar minha vida para Jesus. Essa decisão é minha e sua. Eu não posso brincar com isso. Dá para entender um bocado de ex-crente? Não dá para entender. Aquele que, a Bíblia fala, aquele que provou das delícias da verdade, das coisas espirituais, de verdade espiritual, ele se torna pior. Como é que pode? Teve um encontro mesmo com Deus? Abriu seu coração para o arrependimento, para a mudança, para a transformação? Eu estou tentando na igreja com um pé lá, outro cá, não dá certo, você não está em lugar nenhum. Aí não tem jeito, ou para lá ou para cá.
Não tem meio termo. Eu nunca vi um lugar onde a gente possa ficar nem para lá nem para cá. Não existe, não está escrito isso na palavra. É uma questão de natureza. Ou seja, a minha natureza ela precisa mudar aqui enquanto é tempo, porque esse é o tempo de salvação. Diga glória. Jesus veio com isso, é tempo de salvação. Eu vim buscar, perdido que está onde? Depois da morte? Não, eu vim buscar o perdido que não sei nem onde está, não, ele está aqui, no tempo presente do qual eu e você nós vivemos. Eu tenho que entender a minha condição espiritual, como eu estou. Se eu abrir os meus ouvidos e eu tenho ouvido a verdade, eu espero que nós temos que responder essa verdade. Então está muito claro. Olha entre linhas isso. Isso aí é terrível. Uma consciência, já notou? Eterna, que poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido a Deus. Não dá para eu voltar? Não. Alguém pode mandar lá para avisar? Não. Você que é nova criatura, eu também sou. Você que nos assiste, é maravilhoso. Deus ter nos dado essa oportunidade, nós abraçamos. Porque, gente, são bilhões de pessoas. E você acha, por que esse mundo ainda está aí? Deus está segurando, porque Ele ama as pessoas. Ele espera que a igreja cresça, que ela providencie tudo, que ela seja uma investidora no reino de Deus. Isso que nós fazemos, pagando os programas, nós estamos levando a palavra à distância que pode mudar uma vida para sempre. Eu vou te falar o que vai acontecer. Tu vai subir, vai ter uma fila de 1000 pessoas para apertar a tua mão. Você vai se emocionar. Vai dizer, poxa, muito obrigado, você contribuiu para eu estar aqui. Mas eu não sou pastor. Não, você contribuiu no programa, o pastor mandou a palavra, eu recebi a Jesus. Você pensa que nós não trabalhamos juntos, gente? Aquele que financia é aquele que trabalha junto com aquele que fala. Você está falando comigo. Diga glória a Deus. Porque nós entendemos, nós temos consciência. Pastor, eu sou bem consciente do que eu estou fazendo sobre a face da terra. Estou ligado. É um propósito aqui. E é em cima disso que Deus nos abençoa tremendamente. Diga aleluia. Então, é um exemplo que eu quero te falar, não tem como você pegar uma mula, transformar aquela mula do lado de fora, parar o cabelo dela, pintar, botar ela jeitinho, igual um cavalo. Ela pode correr? Pode, mas ela nunca se tornará um cavalo de corrida, porque a natureza dela é mula. E quando empaca, eu não sei se você já viveu no campo, você conhece? Eu sei, eu conheço, meu querido, quando empaca, ela só fica assim te olhando. E o cara fica irado e bate na mula. Daqui a pouco ela solta o coice dela. Porque a natureza dela não é cavalo de corrida. Deixa eu te falar bem claro, para todos nós, isso é para a igreja, mas de repente você está aqui e você tem que decidir. Nesta terra, quando nós entramos aqui, nós entramos com a natureza decaída, afastada de Deus, e Jesus pagou o preço. Se eu não recebo o sacrifício dele, e não aceito, não me arrependo no meu coração e abraço a ele, babau, a minha natureza tem que mudar. Diga glória a Deus! A sermos carimbados, adoção de filhos, o carimbo do Espírito Santo em nós é o selo de que você pertence ao Senhor. Então vamos à quarta conclusão. Anota aí nessa noite. A oportunidade, com base nesse texto que nós lemos, esse finalzinho, de 27 até 31, olha só, a oportunidade do homem ser salvo, olha que legal, está tão simples e bem claro, olha só, é ouvir e responder a qualquer coisa. É ouvir e responder as mais variadas espiritualidades e portas abertas de religião, porque você sabe, né, pastor, todos os caminhos levam a Deus. De onde vem esse pensamento? De onde vem? De onde vem? De onde vem? Da Bíblia que não vem. Preste bem atenção, que isso aqui, o Espírito Santo soltou isso da palavra, é tão simples, está aqui. Olha a resposta de Abraão falando para o cara, olha só, preste atenção, lá no verso número 29, ele e seus irmãos têm quem?
ele não está abrindo leque de várias religiões. Olha, tem essas várias religiões aí, se eles abraçarem cada uma delas acreditando nesses deuses, então está tudo certo. Não, eles têm Moisés e os profetas, o que põe tudo em uma coisa só: a palavra de Deus é só esta. A palavra de Deus é só esta. Mas só essa Bíblia, mas tem outras coisas, né? Bíblia, segundo fulano de tal, aquilo, outro e tal. A palavra de Deus é esta. No mundo inteiro, milhões de pessoas, de todas as línguas e nações traduzidas, a Bíblia é o livro mais lido. Não chega, nenhum livro chega perto, não tem um livro impresso igual à Bíblia. É a palavra de Deus. Na África, na Ásia, está todo mundo se entregando ao Senhor, o Rei da Glória. Porque Ele pagou o preço, Ele é o Deus verdadeiro. Pastor, então que negócio aí, até metido, hein? Você encontrou o único Deus? Não sou metido. O único Deus que existe é Jesus Cristo, o Rei da Glória, eu falo para você. E não se engane com outras portas, porque o inferno tem aberto outras portas para segurar as pessoas na escravidão, e depois que passar daqui, vai direto lá para baixo. Eu estou te falando. Nós vamos aumentar na nossa consciência de ter compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós passamos determinados lugares, como alguém vai dar um testemunho aqui, como a Deise falou no próximo chá, você que é mulher, não deixa de vir aqui não. Servia ao Deus que achava que era o verdadeiro Deus, mas na verdade o que é? Demônios. E a gente vê pessoas fazendo tantas coisas, estão querendo buscar um Deus verdadeiro, mas encontram portas erradas. De lá talvez você tenha saído, eu também, e aí? Nós temos que aumentar a nossa gratidão a Deus todos os dias, gente. Diga aleluia! É isso aí. Então veja que interessante, porque está escrito ouvir e responder algo bem específico. Acaba lá, João capítulo 14, verso 6. Quem já sabe de cor sabe, quem não sabe vai ver agora. Jesus foi bem claro, bem específico. Assim como Abraão falou a verdade. Está escrito, eu sou o caminho, não é mais um caminho, eu sou a vida, não são várias ou outra, eu sou a verdade, só tem a verdade e o engano. Luz, trevas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por essa porta, Jesus. Então não tem outra porta. Está pegando isso, gente? Então aqui, assim como Abraão disse a verdade, especificou bem, é Jesus, o Rei da Glória. Olha só, a lei, os profetas, os salmos, Jesus disse lá em Lucas capítulo 24, tudo aquilo apontava para Ele. Toda essa Bíblia está sentada na pessoa de Jesus, centrada, diga glória. O Velho Testamento apontava para Jesus que um dia iria fazer o sacrifício definitivo para a humanidade. Você e eu somos privilegiados de viver nessa época. Nessa era dos dias de hoje. Nós temos que ir de joelho para casa, porque Ele nos fez existir e permitiu que nós existíssemos nessa época. Já pensou? Você no tempo de Faraó? Escravo. Em outros lugares, outras eras malucas. É mesmo, pastor, eu podia ter vivido com os dinossauros, hein? Não viaja não, olha. Graças a Deus. Você está aqui, está ouvindo verdade, você já mudou a tua vida, já entregou a tua vida, diga glória. Então é responder a algo específico, a palavra. Então agora escreve, porque o diabo ele engana as pessoas, dizendo que toda forma de espiritualidade é válida. Para começar, entenda uma coisa, cristianismo não é religião. Muitos crentes até entendem que a religião deles é crente, é cristianismo, é cristão. Na verdade, cristianismo é um relacionamento com o Deus único e verdadeiro, do qual nós recebemos e entregamos a nossa vida, e ela foi transformada numa nova natureza. O resto é religião mesmo. E o inferno fez um trabalho na mentalidade das pessoas. Escreve isso. O diabo engana as pessoas, dizendo que toda forma de espiritualidade é válida. Como eu falei, é a frase mais dita, pastor, todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus. Aonde está escrito isso? Se não tiver escrito nesse livro, e que não está mesmo, porque esse livro mostra a verdade, o que é? Engano.
e tem destruído e matado as pessoas. Então, olha só, vá comigo a 2 Coríntios, capítulo 4, tem mais uns 10 minutinhos. E aí é uma passagem bem interessante, 2 Coríntios, capítulo 4, você também conhece, e Paulo faz essa declaração, dizendo no verso 3, mas se o nosso evangelho, as boas novas, a palavra libertadora, anunciando salvação à humanidade, ele está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Como assim, encoberto? O inferno, ele criou uma mentalidade para que as pessoas não recebam o pensamento de Deus, a verdade. Eu vou conversar contigo no próximo domingo, você não pode faltar. Você tem que ouvir isso. Eu quero ler uma outra tradução, porque diz assim, porque se o evangelho que anunciamos está escondido, ele está escondido somente para os que estão se perdendo. Olha só, verso 4, eles não podem crer. Por que eles não podem crer? Pois o Deus desse mundo, o diabo, conservou, olha só, a mente deles na escuridão. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala sobre escuridão, sobre trevas, ela não está falando essencialmente um lugar escuro, um quarto escuro. Ela está falando sobre uma mentalidade ausente de verdades. É assim que o mundo vive, assim que eu e você nós vivíamos. Está pegando? Tudo que não é a verdade é engano, tudo que não é luz é trevas. Então está escrito que a mente deles estavam sendo conservadas na escuridão. Ele não os deixa, está escrito assim, ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles. Não é verdade isso? É exatamente isso. A luz que vem da boa notícia libertadora a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Você quer conhecer a Deus? Vá para esse livro e você conhecerá a Deus. Diga a glória, porque Ele é a palavra dEle. Então a pergunta, eu terminando sobre isso aí, a gente vai continuar, é essa: como uma mentalidade é conservada na escuridão? Como é que o inferno faz isso? Como é que ele consegue obscurecer, velar, ele consegue fazer com que as pessoas nem percebam, nada resplandeça, quase como uma blindagem. Ele faz trabalhando isso ao longo de anos na vida de qualquer um de nós, porque nós somos a mentalidade que nós temos. Escreve isso aí, nós somos a mentalidade que nós temos. Se na minha mentalidade não há nada de Deus, cuidado, porque eu estou afastado de Deus. Nós somos a mentalidade que nós temos. Então, o que ele faz justamente para conservar as pessoas na escuridão, nas trevas, que é a mesma coisa, na ignorância, afastados de Deus? É isso aí, pelo engano de uma mentalidade errada. Há muitas gerações de pessoas, gente, e isso é terrível, muitas gerações de pessoas que não foram criadas com a pessoa de Deus ou com o pensamento de Deus. Até mesmo aqueles que dizem assim, eu não sou religioso, eu não acendo uma vela para lá, também não sou crente, também não vou à igreja, porque eu acredito que a vida é isso aí, né? Estamos vivendo o pensamento que eu creio e tal. Meus filhos também nunca foram criados com essa ideia de Deus e tal. Então, isso aí é o mundo, nós estamos vivendo e vamos educá-los, porque é importante educar os nossos filhos, mas toda a educação desse mundo é uma educação para o homem. Domingo que vem eu tenho que falar coisas com vocês que são preciosas, gente. Não, pastor, então é errado botar meus filhos na escola, que aprendam. Não, tem que fazer isso, tem que trabalhar o cérebro deles, para eles trabalharem nesse mundo, mas eles têm que ter uma mentalidade pela qual eles vão viver, e não é a mentalidade que o mundo tem. Porque nas faculdades, em qualquer lugar, está sendo formada uma mentalidade para que as pessoas vivam dessa maneira. E gerações e gerações de pessoas vão vivendo, passando para o outro, sem conhecimento de Deus. Porque o inferno bloqueia isso. Ele prende isso. Está dando para pegar? Isso é diabólico.
E ele faz isso de maneira insistente. E outra coisa, ele faz isso há milênios. E eu vou te falar depois mais sobre isso aí. Então, é uma mentalidade errada. Deixa eu te falar, por que a minha vida não dá certo ou não dava certo? Porque eu tinha uma mentalidade errada, então minhas coisas de relacionamento não davam certo, finanças nada certo, minha vida é uma droga, é uma porcaria, é morte pura, eu não aguento mais e eu estou quebrado por dentro porque eu tenho uma mentalidade errada, não tem Deus nisso. Não tem o pensamento de Deus, gente, olha só, o pensamento de Deus é vida. E o pensamento de Deus sempre será libertador. Num mundo de mentalidade de trevas, de ignorância, de ruína, de destruição, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, através do quê? Das mentalidades. E abençoado é o homem que abre o seu coração para receber esse livro e trocar a mentalidade que aprendeu, às vezes, de gerações, de tradição de família. Como é que pode, nessa casa não existe um crente? Como é que pode ser crente? Sou. E vai ficar assim? Vai. Você sabia que em determinadas religiões, se você se tornar um cristão, você, a partir daquele dia, não faz parte mais da família, é desconsiderado como filho ou como esposa, como marido, é deserdado, colocado para fora de casa. Sabias? E eu e você temos a oportunidade de viver nesse país. Livremente podemos pregar o Evangelho. Abrir uma igreja aqui, abrir uma outra ali e falarmos. Vou te falar, hein? Mensagens proféticas sobre esse país. Já ouvi isso. Pessoas tiveram essa revelação do Espírito Santo que esse país será o último dessa bandeira levantada do Senhor Jesus a ficar sobre a face da terra. Porque esse país vai exportar essa verdade para muitos lugares. Nosso país será uma potência. Os governantes ficam aí todos animados com a economia, com tudo que acontece no Brasil. O Obama vem para cá, todo mundo vem para cá, porque esse país vai arrebentar. É por causa do Evangelho, está crescendo. É a última misericórdia, Deus vai usar esse país, gente. E você mora nele. Vai morar no Irã. Lá é o seguinte, é cristão? Perfeitamente, bota a cabeça aí. Pum! Pagas o preço para isso? Muito interessante, né? É por isso que nós temos que valorizar o que nós temos e as oportunidades que Deus tem nos dado de nós mudarmos de vida definitivamente. Não seja alguém somente que vem à igreja, é pouco, eu estou dizendo para vocês, sou seu pastor. Eu não estou preocupado se você vem, se você vai dar dinheiro aqui nesse lugar, nem fazer um jogo de coisas contigo para você continuar aqui. Se você for para o inferno, minha preocupação é você. E Deus vai me cobrar? Eu não estou brincando não, olha só, Deus sustenta a minha vida. Ele chegar para mim, eu já falei para vocês, Deise, Elinho, vocês vão para o Congo. Eu vou criar macaco, tem uns bichinhos lá. Eu não estou preocupado com isso não, gente. Olha só, deixa eu te falar aqui, presta atenção, eu já ganhei a minha vida. Já ganhei a minha vida. Ninguém pode tirar, o inferno não pode tirar o que eu já ganhei. Eu fui selado, você também, com o sangue do Cordeiro. O Espírito Santo está em mim, o inferno odeia isso. Está em mim e jamais sairá daqui. Eu sou servo dele e vou embora. De motocicleta. Eu sou o cara mais resolvido, queridos. Vou para casa, minha mulher sempre sabe disso, vou para casa, vou feliz da vida. Amanhã tem escola bíblica. E nós vamos trabalhando. E vamos continuar. Vou te falar, eu estou aqui por causa de você. Deus fala ao meu coração, eu aprendo, eu estudo. Eu estou falando para você. Enquanto eu estiver vivo, sobre a face da terra, Deus tem um plano, vou falar. Vou continuamente falar. Está dando para entender? Estamos brincando de religião? Eu não sou profissional de púlpito, gente. Sou profissional de púlpito, não. E você está bem vivo. Aqui nesse lugar tu tem consciência. Se vir para cá e achar que aqui dá para brincar de somebody love, é outro lugar, aqui não. Aqui não. Porque vais ouvir tanta verdade que o ouvido vai inchar.